Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Pena calígrafa em tinta preta. Tinta, papel e muito, muito talento. Homem escreve. Das finas pontas das penas em metal vão surgindo traços. Arte que se transforma em letras. Palavras desenhadas. Letras estilizadas. O primeiro contato de Silas com a caligrafia foi na infância. Mas de onde vem o interesse por esse tipo de letra que nos faz voltar no tempo? De casa. Pode acreditar. Meu pai, ele estudou caligrafia na década de 1980. Silas Azevedo, caligrafia de Franco, em São Paulo. Daí surgiu a minha história, né? Então, eu sou nascido em 77, ele fez esse curso em 80. Acompanhei durante toda a minha infância. Aliás, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito à noite. Ele sempre gostou muito da noite para dedicar à caligrafia, né? Como o ateliê também dele era em casa, então ali às vezes acordava de noite, estava ele lá caligrafando, sempre ia dormir pelas madrugadas caligrafando, e eu acompanhava ali o tempo todo. Aos 8 anos, Silas decidiu que seguiria os passos, ou melhor, os traços do pai. Mas só aos 13 levou realmente a sério. Era só o começo de uma busca pela perfeição. Meu pai tinha uma característica na metodologia de ensino dele, pelo menos comigo, ele nunca prestava um elogio. Foi cobrança, 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 era como se fosse aqueles samurais japoneses, né? Nunca tem, é só cobrança, cobrança. E eu achava que, poxa, será que esse negócio nunca vai ficar bom? Edivan, o pai, reconhece que era mesmo exigente. E no princípio, sim. Edivan Azevedo, calígrafo. É um trabalho que é um trabalho como do músico, né? Exige muita técnica, paciência, autocrítica. A gente nunca está satisfeito com o que faz e ele até hoje tem essa característica, né? As broncas valeram Repórter a pena. Vanessa Aos Lima, 18 Brasília, anos, DF. Silas começou a ser contratado para fazer convites de casamento, diplomas de formatura e até trabalhos em medalhas. Mas o cliente mais ilustre veio justamente do Poder Judiciário, mais precisamente aqui, do Tribunal Superior Eleitoral. Aos 21 anos, Silas foi convidado para registrar o nome dos presidentes eleitos no livro de diplomação do TSE. Do segundo governo do presidente Fernando Henrique para cá, é só ele quem escreve, mas antes teve que passar por um teste. Tinha ali meus 20 e poucos anos, 21 anos mais ou menos, e cara de moleque, né? Cara de menino. Então, o cerimonialista de lá olhou para mim e falou: rapaz, você não vai caligrafar no nosso livro aqui, não tem como. Então eu tive que fazer uma caligrafia todinha fora do livro, como se fosse o livro, para depois poder caligrafar o livro do tribunal, porque eles não acreditaram que eu, com aquela idade, pudesse ser um calígrafo. O sucesso do trabalho do filho não foi nenhuma surpresa para Edivan. Desde que Silas era pequeno, percebeu que o menino tinha o dom. Desde cedo ele apresentou sinais de que era uma pessoa habilidosa e, acima de tudo, muito disciplinada. Partindo desse princípio, quando ele, com apenas 10 anos, eu achei que ele fosse apenas melhorar a letra e ia um processo de alfabetização e coisa assim. Mas depois comecei a me surpreender com a habilidade que ele tinha para o manuseio das canetas. Agora, Edivan é só orgulho. Então é um trabalho muito difícil, de muita responsabilidade, e ele sempre deu o recado direitinho. Edivan tem outros 2 filhos que também herdaram o dom da caligrafia. Um talento que passou de pai para filhos. Essa influência que a vida profissional dos pais tem no futuro dos filhos é levada tão a sério que virou até tema de pesquisa. Um levantamento realizado pelo LinkedIn, rede social de negócios, aponta que entre as pessoas entrevistadas, 26% confirmaram que a família tem peso sim na hora da decisão. Os irmãos Gonçalves entram nesta estatística. Dênio, o mais velho,
foi o primeiro a se interessar pela profissão do pai. Os olhos dele até brilham ao falar do assunto. Eu escolhi ser cinegrafista, Dênio Gonçalves, repórter cinematográfico. Muita influência familiar. Meu pai já é há muitos anos. Isso me encantava, eu achava, e sempre achei, e acho até hoje, muito interessante isso. Então, isso foi uma coisa que me encantou, foi a profissão que eu escolhi para a minha vida. Bruno, o mais novo, acabou sendo influenciado pelos dois, o pai e o irmão. Vi meu pai com equipamento Bruno em casa, Gonçalves, repórter cinematográfico. gravação, essas coisas. Acho que por aí fui me interessando. Gonçalves, o pai, reconhece que deu um empurrãozinho na carreira dos dois filhos. Aí levava José eles Carlos pra Gonçalves, ser repórter figurantes, cinematográfico. Né? Começava de criança, aí levava os meninos, fica aí de figurante e tal. E eles foram se interessando. Mas com 3 repórteres cinematográficos na família, cada um numa emissora diferente. Será que não existe algum tipo de competição? Sim, porque eu sou melhor que todos os dois. Por circunstâncias do destino, eu fiz alguns eventos muito maiores que os deles, então chegar lá em casa é uma briga tamanha. Então, todos nós somos iguais, assinamos Gonçalves. E se um dos Gonçalves filhos errar, pode se preparar que vem bronca pela frente. Se meu pai ver alguma coisa que ele não achar que tá legal na televisão, ele vai ligar pra gente e perguntar se quer fazer um exame de vista, se precisa de alguma ajudinha aí. Calma, meninos. No final das contas, Gonçalves, o pai, é só elogios. Eles são um orgulho para mim, eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de ter influenciado as carreiras deles. É uma profissão que eu gosto muito e tenho o maior orgulho de meus filhos seguirem. Saem as câmeras, entram as viaturas policiais. A foto de 32 anos atrás mostra o então soldado Wilson ao lado do pai, na época cabo da Polícia Militar do DF. Mas o desejo de Wilson em vestir a mesma farda que o pai nasceu desde a infância. Eu era bem pequeno, né, já ainda criança. Wilson José de Souza, policial militar trabalhar, formado. e eu via na farda, né, no fato dele ser policial, um motivo de muito orgulho, né? Falar na escola que meu pai era polícia era um negócio assim fantástico para mim. E aí eu com certeza fui influenciado por isso, o desejo de ser um policial. 14 anos mais tarde, o irmão mais novo de Wilson também decidiu seguir os passos do pai. Quando eu era criança, eu vi meu pai chegar fardado em casa. Wilton César de Souza, policial militar. Quando eu já estava com mais idade, convivia com ele, com meu irmão e os amigos dele, vendo aquelas amizades, então resolvi que era o que eu queria para mim. Me senti muito honrado em ter tido a oportunidade de servir no Batalhão de Polícia Militar Ambiental, onde meu pai foi um dos fundadores, e nessa oportunidade também tive a felicidade de trabalhar na mesma viatura em que, junto com meu irmão, o subtenente Wilson. E por apenas um ponto, a terceira geração ainda não está na Polícia Militar do DF. Ainda. É um desejo forte. Jonatas no meu coração. Marques, Prestei concurseiro. o último concurso. Infelizmente fiquei por um ponto. A nota de corte foi 42, eu fiquei com 41. Pretendo voltar a estudar, mas é possível até para conseguir êxito no próximo concurso. Estão com a previsão aí de que sair em 2021. Com certeza vou prestar, com fé em Deus, lograr êxito. Eu sei que ele está seguindo José uma Valentim de profissão Souza, que policial militar reformado. você tem tanto que ele gosta também, viu? De ver nós três trabalhando. De profissão passada de pai para filho, a família Dutra entende. Está vendo esta foto? Nela estão 3 gerações de dentistas. O pioneiro foi o pai do Dr. Dimas. O pai era dentista prático. Dimas Dutra, eu dentista. Eu ajudava no gabinete, como se chamava. Durante os anos em que auxiliava nos atendimentos, o incentivo para fazer uma faculdade vinha do pai. Até porque Dimas nasceu no mesmo ano em que a profissão de dentista era regulamentada no Brasil, em 1951. Como ele não teve essa formação, tive que procurar uma formação acadêmica e fui muito incentivado por ele, embora não tivéssemos condições financeiras de fazê-lo, ele me apoiou, me conduziu para que eu criasse essa condição e conseguisse fazer o curso. Naturalmente, a família foi seguindo o mesmo caminho.
Felipe é neto de Dimas e diz que a escolha pela odontologia se deu com o exemplo que tinha em casa. Acho que com palavras ele nunca me influenciou no sentido de você Felipe Dutra, dentista. Ou algo nesse sentido. Mas com atitudes assim, sempre admirei muito no quesito profissional ele, em ver os pacientes agradecidos e essa coisa toda. Então assim, o que me motivou mesmo foi mais ver a vida dele, a prática clínica, a prática profissional dele, tanto no consultório quanto na vida pessoal. Até a sobrinha se encantou pela profissão do tio desde bem pequena e conta que quando anunciou a escolha, recebeu todo o apoio. Me influenciou demais até nos cursos de especialização que Thaisa eu vou fazer, Dutra, dentista. E a gente tem uma base dessa, uma ajuda dessa, quando você é recém-formado, não tem preço. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai ver que a influência dos pais na escolha da profissão precisa, antes de tudo, respeitar a vontade dos filhos. E ainda, até que ponto a vida esportiva dos pais pode incentivar os filhos a seguir o mesmo caminho. Você vai conhecer duas histórias com início parecido e final bem diferente. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Até já! Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. No bloco anterior, a Vanessa Lima mostrou exemplos bem-sucedidos de filhos que seguiram a mesma profissão que os pais e hoje são muito felizes com a escolha feita. Ser feliz, gostar do que faz, pode parecer utopia, mas o filósofo e pensador chinês Confúcio, que viveu cerca de 500 anos antes do início da era cristã, naquela época já defendia: escolha um trabalho de que goste e não terá que trabalhar um dia sequer na tua vida. Confúcio ao lado da frase. A escolha da carreira, às vezes, vem logo na infância. Casos em que a criança, mesmo pequenininha, já sabe o que quer ser quando crescer. Mas, em algumas situações, é preciso esperar a maturidade chegar e pode ser que, mesmo assim, a vocação profissional não venha naturalmente. Nesses exemplos, um teste psicológico pode ajudar a trazer o direcionamento que o jovem precisa. Em psicologia existem vários tipos de testes. Lígia Abreu Tem Cruz, testes psicóloga. que eles ajudam a mensurar aspectos do indivíduo, como, por exemplo, habilidades específicas, questões emocionais, inteligência, traços de personalidade e, inclusive, alguns testes ajudam a entender o interesse de uma pessoa por uma área de trabalho, por exemplo, humanas, biológicas e exatas. Educação e profissionalização são direitos assegurados à criança, ao adolescente e ao jovem. Está no artigo 227 da Constituição Federal e são deveres da família, da sociedade e do Estado. O artigo 227, na verdade, ele é decorrente de uma Cristina conquista Neves, advogada. do século XX dos direitos infanto-juvenis. É um documento que reconhece a criança e o adolescente com as suas peculiaridades, porém como um membro da sociedade que deve ter resguardado seus direitos fundamentais. E não para por aí. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda diz que incumbe aos pais a educação dos filhos menores. Esse advogado destaca ainda que a mãe, o pai ou os responsáveis devem resguardar o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. Na região nós temos atividades que transmitem Marlon e Barreto, representam advogado. valores de uma sociedade que precisam ser preservados. E não há problema nenhum em fazer essa profissionalização desde que não haja a exploração. O que não pode haver é o prejuízo à frequência escolar, à formação lúdica, ao direito ao lazer, aos demais direitos da criança ou do adolescente. A influência profissional dos pais Repórter na Joyce medida Pires, certa, Brasília, DF. pode ser positiva, mas a interferência familiar excessiva, colocando pressão nos jovens em um momento que já envolve tantas dúvidas, pode trazer consequências sérias. Para que, de fato, ele não experimente Caroline Mota, psicóloga. processos emocionais, psicológicos e simbólicos que podem, inclusive, levar a transtornos de ansiedade, ou transtornos depressivos, transtornos de humor, exatamente por essa falta
de exercício da autonomia e da própria liberdade. A família deve apoiar, direcionar, mas evitar pressionar demasiadamente ou até mesmo impor uma determinada carreira aos filhos. O Marcelo até tentou seguir a profissão do pai, o seu José Raimundo, como professor de educação física. Era a minha realidade do esporte, era a minha Marcelo realidade de Freitas Oliveira, dentro servidor de casa, público. era a minha realidade na família, que é uma família eminentemente de professores, os tios, as tias. Então, eu tive essa sorte de estar tendo a oportunidade de trilhar os caminhos dele. Então eu acabei fazendo educação física na mesma faculdade que ele, com alguns 30 anos de diferença aí. Ele se matriculou no vestibular. José Raimundo Oliveira, aposentado. E eu perguntei, né? E aí, qual é a opção que você vai fazer? Ah, educação física. Opa! Que surpresa é essa? E ele respondeu: o filho se espelha no pai. Isso me deixou extremamente orgulhoso e emocionado. Mas, naturalmente, nas voltas que o mundo dá, o Marcelo deixou a educação física e ingressou no serviço público. Ele ainda decidiu se arriscar numa outra faculdade e se formou em Direito. Hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já há mais de 10 anos, assessorando magistrados, juízes, desembargadores e com extrema satisfação. A educação física, infelizmente, ficou para um segundo plano e para trabalhar, talvez, na área, num segundo momento. É interessante que essa família esteja sempre muito aberta e sensível para as mudanças, para que esse adolescente se sinta no direito e na liberdade de experimentar alguma coisa diferente, de começar de novo, de realmente exercitar a sua própria autonomia. Se a escolha vem dos filhos e tem o apoio dos pais, a chance de ter sucesso na carreira e satisfação no trabalho é grande. O Hélio Rubens Filho, mais conhecido como Elinho, trilha o mesmo caminho de sucesso da família no basquete brasileiro. Meu pai, meus tios, meu avô jogaram basquete. Meu avô, na década de 30, ele contava que ele saía pedindo tijolos nas construções para que ele pudesse fazer as quadrinhas de basquete. São mais de 60 anos ininterruptos. Meu pai foi jogador por 25 anos, foi mais de 30 anos técnico de basquete e hoje eu parei de jogar e me tornei treinador, me tornei técnico. Então, são 3 gerações aí, com muito envolvimento, muito engajamento e muito trabalho para que a gente pudesse fazer sempre o melhor para o esporte que nós amamos, que é o basquete. Shahaf e Rotem são filhos de Yaron Lichtenstein, o homem que trouxe para o Brasil o Krav Maga, uma arte marcial israelense de defesa pessoal. Logo cedo, os irmãos demonstraram interesse pela técnica ensinada pelo pai. Rotem, com 5 anos, Yaron Lichtenstein, grão-mestre de Krav Maga. Eu quero fazer Krav Maga. E a filha, a irmã dele, Shahaf, também. Eu acho que ela foi 6 ou 7 anos. Ela também um dia apareceu no tatame. Pai, eu vou ficar como você. Eu sempre soube que é um enorme privilégio Shafa Lichtenstein, poder estar sempre com instrutora meu de pai, Krav desde Maga. pequena, entrando no tatame, treinando, aprendendo, se melhorando, tirando dúvidas, corrigindo, vendo ele ministrando aulas. E isso para mim é muito importante. Uma vida sempre por perto de quem se admira. Ao longo dos anos, já viajamos Rotem e treinamos Lichtenstein, em instrutor de dezenas de Krav Maga. países, em 5 continentes. Eu posso dizer que acompanhar meu pai nessa jornada nos últimos 35 anos, acredito que isso me proporcionou uma experiência de vida sem igual. E para essa família que trabalha com o que gosta, não há hora, dia ou lugar para ensinar a arte marcial. Nós, meu pai, eu, minha irmã, trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cada vez divulgar mais e mais o Krav Maga original, exatamente como ele foi criado em Israel décadas atrás. Eu pretendo sempre continuar treinando e se aperfeiçoando e ensinar Krav Maga por muitas e muitas gerações. Sim, eu estou feliz que eles decidiram fazer isso, mas eu nunca intervi. Foi somente a vontade deles.
Depois do intervalo, vamos conhecer filhos que seguiram os passos dos pais na carreira artística. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Eu quero uma casa no campo. Homem canta em show. Onde eu possa ficar do tamanho da paz. Na música, existem vários exemplos de filhos que seguiram a carreira dos pais. Pedro Mariano herdou o talento da mãe, Elis Regina. Viver a música Pedro Mariano, constantemente cantor. Dentro de casa, ter instrumentos, artistas, muito som, muita música rolando o tempo todo dentro de casa, acima de tudo como trabalho, muito mais como trabalho do que como diversão, tenha sido o fator determinante. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, sem nada mais. Mais que uma profissão, é uma vocação, né? É o que eu melhor sei fazer, o que eu mais gosto de fazer e o que eu pretendo fazer a minha vida toda. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda saberá lhe dar valor. O Wilson Simoninha carrega o dom de Wilson Simonal. Desde criança eu tenho interesse pela música, era o meu mundo, meu universo, né? Muito em função do ambiente familiar, né? Cercado de música. E aos 6 anos de idade, quando eu comecei a descobrir que eu tinha ritmo, que eu sabia batucar, e ficava batucando no ônibus escolar ali, aí a partir daquele momento eu sabia que a música ia ser a minha escolha natural, e foi. Essa música, eu peço permissão a vocês, Wilson Simonal, que eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Filmagem em preto e branco no show dele. La 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 la. Acredito que o meu pai, enfim, o ambiente musical tenha muita importância sobre a minha carreira, sobre as minhas escolhas, porque desde cedo eu estava nos estúdios, estava nos teatros, estava nas casas de espetáculos, ali no backstage, aprendendo, escutando, vendo aquele movimento todo, enfim. Sentados na sala de estar, 5 homens tocam violão, bandolim, cavaquinho e pandeiro. O Henrique Neto não leva apenas o nome de batismo do pai e do avô. Ele herda também o talento. Ia para os ensaios, ia para os shows do meu pai. Henrique Neto, estava músico. Sempre envolvido nesse ambiente. E quando eu comecei a tocar, comecei a brincar com bandolim dos 9 para os 10 anos. Depois no violão, comecei ali nos 11 anos de idade. E com 15 anos eu decidi seguir na música. O pai é Henrique apenas na certidão de nascimento. Nos palcos, ele é Reco do Bandolim. O compositor, produtor cultural e bandolinista fundou no Distrito Federal, em 1997, a Escola Brasileira de Choro, a primeira do gênero em todo o país. Ele ainda preside o Clube do Choro de Brasília. Fico mesmo feliz ao ver Reco do Bandolim, músico. O Henrique Neto arrebentando nos 7 cordas, compondo canções belíssimas como ele tem feito e dirigindo brilhantemente a nossa escola de choro. Posso dizer sem medo que a realidade ficou maior do que o sonho. Reco e Henrique se apresentam em palco. Eu devo, ao meu pai, e toda a nossa herança familiar da família dele também, esse gosto pela música, pela poesia, pela literatura. Nivaldo do Acordeon. É assim que assina o piauiense José Nivaldo Nunes, de 57 anos, 30 deles dedicados à carreira de músico. Nivaldo e mais 2 instrumentistas tocam acordeões. A inspiração do seu Nivaldo? A minha referência... Nivaldo do Acordeon, Luiz Gonzaga. Já a referência do Vavá Gomes, filho do Nivaldo do Acordeon. A gente, quando é criança, a gente se espelha nos pais. Vavá Gomes, músico. A gente pega os mesmos gostos, A gente se espelha assim, seguir os passos.
Nivaldo toca com os filhos. O seu Nivaldo também foi espelho para o outro filho, o Dadá Nunes. Quando eu era criança, meu pai sempre tocava e ele disse que eu ficava atrapalhando ele tocar. E eu com uns 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu já tocava uns abumbinhos, né? Então acho que, vamos dizer assim, é de geração mesmo. Assim, com os 3 juntos, o som fica até mais bonito. Meu pai é meu mestre, né? Me ensinou tudo que eu sei. Acho excelente quando o filho segue a carreira do pai. Então é isso que eu desejo para eles. Boa sorte. Boa sorte. O desejo Repórter do Joyce Nivaldo do Pires, acordeão Brasília pode DF. se estender para muitos, que decidem viver não apenas da música, mas de qualquer forma de expressão artística. Para essa advogada especialista em direito cultural, ainda há muito que se avançar no setor, principalmente quando se fala nos direitos trabalhistas dos profissionais. É uma luta permanente, né, pela defesa desse reconhecimento. Verânia Magalhães, advogada. Do exercício profissional dos fazedores de cultura. Por quê? Porque consolida, né, uma importante parte, inclusive econômica, né, que é a economia de direito criativo, né, da economia criativa. As dificuldades sempre foram enfrentadas por Eliana com esse bom humor e ela não deixou o sonho morrer. Em 1995, conseguiu fundar a companhia de teatro Os Buriti. E para surpresa dela, a filha Naira, hoje com 31 anos, pediu para atuar quando ainda era bem pequenininha. Eu fui realmente pega de surpresa quando a Naira decidiu entrar em cena com 6 anos de idade e continua em cena até hoje. São 25 anos de uma incrível parceria. E não parou por aí. Depois o Guian apareceu também. Piquituco também começou a fazer parte dos espetáculos e o pai deles, o Marcelo Larré, é um cenógrafo que acompanha o nosso trabalho, faz nossas cenografias até hoje. Ou seja, o trabalho envolve toda a família. Então meu pai vem com essas artesanias, com os adereços, com a cenografia e eu desenvolvi também Naira esse Carneiro, encanto, atriz. essa vontade de trabalhar muitas vezes nessa área, e minha mãe com o corpo, né, com a expressão corporal, com estar em cena, né, com a dramaturgia em si. Então é um presente e eles representam essa maestria. Meus pais representam uma Gianni grande inspiração Johansson, para ator. mim desde pequeno, nos palcos com a minha mãe, principalmente. Caminho que a família segue trilhando junta. Não me imagino fazendo mais nada na vida. E eu acho que essa harmonia, esse amor e essa coisa incrível, né, de eu me sentir realmente abençoada, de ter os dois comigo, é o que engrandece esse trabalho de uma forma que eu acho que é muito rara, muito única, muito genuína e muito amorosa. Calígrafo, repórter cinematográfico, policial, dentista, técnico, treinador, músico, artista, profissões diferentes, mas o sentimento de respeito e admiração é igual para todos. Acredito que o meu pai, o ambiente musical tenham muita importância sobre a minha carreira, sobre as minhas escolhas. Era o que o meu pai fazia, né? E o que me enchia os olhos de orgulho. Os meus pais, eles são grandes mestres para mim, né? É uma figura mesmo de um super-herói. Meu pai é meu mestre, né? Um exemplo para mim. Sequência de imagens com pais e filhos juntos em atividades. O Repórter Justiça fica por aqui, mas se você quiser rever esse ou outros programas, acesse no YouTube o canal TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro. Até lá! Créditos finais. Produção Regina Souza. Reportagem Joyce Pires. Edição de texto Vanessa Lima. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Taranto Oliveira. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Anaíra Amaral e Jair Brito. Assistência técnica James Novembre, Josenildo Júnior e Benício Pereira. Edição de pós-produção Daniel Cajueiro. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição Visual. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de Programação Rosa Wazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.